Você trabalha com alguma prática integrativa na psicologia, ou no campo da saúde mental, ou no campo da saúde? Você sabe o que é ser integrativo? Você se considera um psicoterapeuta, um terapeuta, um profissional integrativo? Você sabe que existe uma distinção muito grande nas práticas integrativas sobre o que é ser integrativo, de que forma nós trabalhamos e como nós fazemos o nosso trabalho clínico, a nossa atuação e os conceitos e toda a sistematização ética, técnica, teórica que nós utilizamos. O objetivo deste encontro, o objetivo desse momento nosso hoje é discutir essas questões, é fazer uma distinção, apresentar para vocês o que é ser integrativo, de que maneira você pode desenvolver o seu trabalho integrativo seguindo os preceitos, os ditames da ciência e vir a ser um profissional integrativo com muito mais qualidade. Uma das características centrais da psicoterapia integrativa é que ela está voltada, ela é desenvolvida e organizada dentro de um conjunto de processos extremamente científicos. Por isso ela tem um método, um objetivo e uma formatação específica para que a gente consiga fazer o nosso trabalho integrativo. Por isso que o trabalho na psicoterapia integrativa, ela garante muito mais eficácia, eficiência e garante que você consiga ter muito mais aplicabilidade do trabalho clínico e do trabalho na saúde mental. Então, vamos entender a diferença e as distinções entre a psicoterapia integrativa verdadeiramente promovida e produzida e exercida dentro de um parâmetro internacional científico. Eu sou Henrique Moraes, sou cientista-chefe da HSI, de uma instituição daqui de Washington. Falo nesse momento daqui, né, dos Estados Unidos, onde a gente vai estar divulgando para vocês as práticas de psicoterapia integrativa que elas ocorrem, né, tanto no eixo europeu quanto no eixo norte-americano, canadense, neozelandês, né? E é um prazer enorme estar contando, né, com esse trabalho, né, de divulgar e de apresentar a psicoterapia integrativa, né, para os brasileiros, apresentar a psicoterapia integrativa em português. Vamos lá? Vamos entender quais são as diferenças entre integração e ecletismo, entre integração e sincretismo. Será que você é um profissional sincrético, eclético, integrativo? Vamos lá ver uma apresentaçãozinha. O conceito de integração na psicologia, ela é muito central e muito importante quando se fala de psicologia clínica, quando se fala de uma psicologia que ela é centrada na prática e na atuação clínica. O conceito de integração ele envolve um conjunto de paradigmas e de processos que eles são muito centrais para que a gente possa lidar. E por conta vamos dizer assim, por conta das divergências entre as abordagens da psicologia e as abordagens da saúde mental, de forma geral, se criou um campo de atrito muito grande entre os campos, as linhas de atuação. Então, um profissional se identifica com o behaviorismo, outro se identifica com a psicanálise, outro se identifica com a psicologia cognitiva, outro com a psicoterapia humanista e assim sucessivamente. Cada um entra nas suas escolas se transformando num profissional purista. Com a criação, o desenvolvimento da psicologia, a consolidação das faculdades, das formações no Brasil, esse processo ele foi sendo alterado para que a gente pudesse ter profissionais que tentassem fazer uma articulação entre as escolas e as linhas de psicoterapia. Entretanto, diferente do que acontece nos outros países, onde a prática integrativa é a prática número 1 em número de profissionais que atuam, no Brasil os profissionais foram fazendo isso de uma maneira, de forma geral, acrítica, sistemática, juntando
uma coisa com um pedaço da escola com a outra, juntando determinados preceitos que eles faziam experimentalismo dentro da sua clínica sem a participação, sem fazer parte de uma sociedade, sem fazer isso com o método, com as escolas corretas e com a reflexão adequada. Diferente do que foi acontecendo aqui. As práticas integrativas, elas são uma escola consolidada, organizada, ela tem um método, uma sistemática, um conjunto de regras, ela tem um conjunto de processos. Isso deixa o trabalho muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais bem feito. Claro, existem alguns clínicos muito sensíveis, com muito talento clínico, que desenvolveram sínteses bem feita. Mas se eles usassem os métodos integrativos de uma maneira efetiva, com a prática clínica bem feita, se transformaria num profissional muito mais bem sucedido. Por isso a gente classifica os profissionais integrativos no mundo todo em 3 categorias distintas. Tá? A primeira categoria são os profissionais sincretistas. Os profissionais sincretistas, eles são profissionais que fazem combinações acríticas, não sistemáticas, normalmente consequência de uma baixa formação, de uma baixa qualificação técnica. Normalmente misturando técnicas que ele se apaixonou, linhas de atuação que ele é apaixonado, fazendo uma mistura indiscriminada. É uma salada mista do liquidificador. Ele sai botando técnicas e teorias lá dentro e sai fazendo. Isso prova uma falta de aprofundamento, de conhecimento teórico, né? Um profissional que está muitas vezes tecnicista, muitas vezes sem a sensibilidade, sem a adequação de trabalhar de uma maneira efetiva com as teorias, fazendo criações e clínicas que são muito idiosincráticas, isso muitas vezes produz resultados que são muito insatisfatórios, né? O profissional ele não consegue desenvolver a sua atuação, muitas vezes ele consegue fazer trabalhos que são iatrogenias, isso é, em vez de ajudar o cliente, prejudica, então necessariamente a psicoterapia praticada pelos sincretistas muitas vezes tem uma mistura muito grande de ciência com pseudociência, com processos que vêm de matrizes, de crença, de sistema de crença que a pessoa trouxe até da família, né? Então, assim, isso acaba produzindo uma psicoterapia muito ineficaz e muito ineficiente. Diferente do profissional eclético, que ele já consegue ter resultado, ele já consegue ter algum grau de qualificação, de resultado clínico, né? Que é uma junção teórica, né, ou tecnicista, com conhecimento, né, de 2 ou 3 abordagens. Normalmente as pessoas gostam de juntar uma abordagem com a outra, para que ele tenha, né, potencialize o resultado de uma linha. Normalmente o profissional escolhe um profissional que é mais agudo, mais sensível, com mais qualificação, ele escolhe uma linha de base e acrescenta uma coisa ou outra de uma outra linha para que ele possa fazer o seu trabalho. Nada errado com isso. Tá? Na verdade, isso é produto de um status científico ainda no Brasil, da psicologia e das ciências do comportamento, ainda precário. Ainda, né, enquanto aqui nos Estados Unidos, no Canadá, a gente tem 110 anos de desenvolvimento de profissionais, de doutores, mestres, de um corpo científico já bem consolidado. No Brasil, isso começou recentemente. No Brasil, isso começou em 1964 foi quando os cursos de psicologia foram promulgados e a gente passou a ter uma demora para desenvolvimento dos cursos dos centros de formação de mestres e doutores. E isso fez com que a psicologia ficasse extremamente atrasada, né? Mas, ou seja, o profissional eclético, ele consegue juntar 2 ou mais abordagens, formando, né, muitas vezes uma prática relativamente consistente, mas ele fica preso no seu modelo de formação. Ele não consegue desenvolver, né,
o seu potencial clínico por completo, porque ele está preso em determinados paradigmas que foram bases filosóficas, epistêmicas das suas teorias que vieram há 100, 200 anos atrás e a sociedade mudou e mudou muito, né? Eles normalmente são profissionais que fazem experimentação de modismo, de novas teorias que estão entrando na moda, mas não tem uma coisa consistente que tenha aderência ao seu estilo de fazer psicoterapia e que tenha, claro, uma fundamentação ética, teórica, científica, né, e em cima dos processos que envolvem a clínica. Diferente do profissional integrativo, que é o terceiro tipo. O profissional integrativo, ele tem, né, uma sistematização teórica, prática e epistêmica, uma formação em psicoterapia integrativa, que ele incorpora técnicas de uma abordagem com a outra de uma maneira consciente do contexto, dos problemas, né, produzindo uma teoria e uma prática unificada dentro da escola, dentro de uma prática de terapia integrativa. Então ele tem um treinamento, ele tem uma supervisão, ele recebe um conjunto de informações de como fazer isso. É produto de estudo, do desenvolvimento de um profissional crítico, consciente, que entende processos científicos e de um desenvolvimento profissional, de um amadurecimento profissional consistente. Então, isso é bastante importante, porque quando a gente vai entender o que ocorre no nosso país, a gente vai ver que muitos profissionais se denominam de ecletistas, outros profissionais se denominam de integrativos, mas que, na verdade, a base de atuação ainda é muito inicial. Nada errado com isso, tá, pessoal? A gente tem na psicoterapia integrativa muitos modelos, né, de atuação e de desenvolvimento de profissionais que eles são muito compatíveis com o trabalho que é desenvolvido, o trabalho que é exercido e executado em outros países. A psicoterapia integrativa, ela tem uma qualidade e uma característica muito central de poder potencializar o desenvolvimento humano, de poder potencializar o trabalho, mas o trabalho integrativo. O trabalho integrativo ela tem uma eficácia, uma velocidade, uma leveza e um respeito pelo paciente de uma forma extremamente bem exercida, executada, bem elaborada. E a gente tem, sobretudo nos países de língua inglesa, a psicoterapia integrativa como a linha mais praticada, a linha que atrai mais profissionais para o ambiente e o contexto de formação.